Olá pessoal, nesse exercício nós temos que um barco, ele ao se movimentar no sentido contrário ao da correnteza, ou seja, ele estaria subindo um rio, ele leva um tempo de 20 segundos para sair de um ponto A e chegar num ponto B, na mesma margem de um rio. E ele levaria, fazendo o movimento contrário, a favor da correnteza, agora ele estaria descendo o rio, ele levaria metade do tempo para fazer o mesmo trajeto. O exercício fala que a velocidade do barco em relação às águas é de 6 metros por segundo. E ele quer que a gente determine o valor da distância entre esses pontos A e B. Então, pessoal, primeiramente, se o exercício deu a velocidade do barco em relação às águas, esse valor é independente do barco estar se movimentando a favor ou contra a correnteza. Essa velocidade é a velocidade em relação às águas. Como assim, né? Se a gente tivesse uma boia aqui no rio, essa boia dentro do rio, ela teria a mesma velocidade da correnteza, a velocidade das águas aqui. No caso, eu coloquei para a esquerda. Se o barco tivesse desligado, a distância entre ele e a boia não iria mudar, porque os dois teriam a mesma velocidade das águas, mesma velocidade da correnteza. Quando o barco começa a se movimentar, aqui nesse caso para a direita, contra a correnteza, a cada segundo esse barco iria se distanciar da boia 6 metros. A mesma coisa aconteceria se o barco estivesse descendo o rio, estivesse a favor da correnteza. Se nós colocarmos aqui uma boia, soltarmos uma boia no rio, a velocidade da boia vai ser a própria velocidade das águas, velocidade da correnteza. Então, o barco, se ele tivesse desligado, a boia, a distância entre ele e a boia não iria sofrer nenhuma mudança. A distância ficaria constante. Quando ele liga o motor e começa a se movimentar, a cada segundo que passa, a distância entre ele e a boia vai aumentando 6 metros. Então, independente do movimento ser a favor ou contrário à correnteza, essa velocidade do barco em relação às águas é igual. O que está mudando aqui seria a velocidade em relação ao referencial nas margens. Porque um referencial nas margens sabe que o barco, por mais que ele tenha essa velocidade, ele esteja querendo andar para a direita 6 metros a cada segundo, a correnteza vai levar ele para trás uma certa quantia. Eu vou inventar um valor aqui, 2 metros por segundo, por exemplo. Então, o barco está querendo andar a cada segundo 6 metros, porém a água leva ele para trás 2 metros. Então, no caso, uma pessoa que está fora do rio, que está nas margens do rio, iria ver esse barco se movimentando com uma velocidade de 4 metros por segundo. 6 ele tenta ir para a direita, porém ele recua 2, então a velocidade resultante para quem está nas margens seria de 4 metros por segundo. Quem observa nas margens um barco descendo o rio, iria perceber o barco agora um pouco mais rápido. O que acontece? Ele está querendo andar a cada segundo 6 metros para a esquerda aqui no meu desenho. Porém, a água, a correnteza, também está querendo levar ele para a esquerda, inventando aqui uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, para quem está fora do rio, vai ver o barco andando 6 mais 2, andando com uma velocidade de 8 metros a cada segundo. Se ele tivesse parado, ele só ia andar com a velocidade de 2 metros por segundo. Ele iria ser arrastado pela correnteza. Como ele imprime essa velocidade de 6, ele ganha mais 6, então ele desceria o rio aqui com uma velocidade de 8 metros por segundo. Aqui então, pessoal, eu fiz esse raciocínio com um valor numérico só para a gente entender que sempre que um barco sobe um rio, a velocidade do barco em relação às margens tem que ser igual à velocidade dele em relação às águas menos a velocidade das águas, a velocidade da correnteza. A velocidade resultante é uma subtração da velocidade dele
com a da correnteza. Então, aqui nós sabemos a velocidade dele, que é 6, e a velocidade da correnteza a gente não conhece. E aqui, por enquanto, eu vou deixar a velocidade do barco em relação às margens. Depois a gente vai substituir. Aqui na segunda situação, quando o barco desce o rio, a velocidade dele em relação às margens, essa nova velocidade aqui dele em relação às margens, vai ser a velocidade dele mesmo em relação às águas, mais a velocidade da água. Ele está sendo ajudado pela água, pela correnteza. Então, a gente tem uma soma, o efeito que uma pessoa nas margens vê é um efeito devido à soma das duas velocidades. Então, substituindo aqui, ficaria 6 mais velocidade da correnteza, é a velocidade nova do barco em relação às margens. Nós vamos montar um sisteminha com essas duas equações. Velocidade do barco em relação às margens é 6 menos VA. Velocidade do barco em relação às margens, na segunda situação, é 6 mais VA. Somando essas duas equações, a velocidade da correnteza ou das águas a gente pode cancelar. Aqui vai dar 12. E aqui nós temos a soma das velocidades do barco em relação às margens na subida e na descida. A velocidade na subida e na descida, como está sendo uma velocidade, já é a velocidade resultante, é a velocidade em relação às margens, nós podemos pegar o deslocamento que o barco sofreu. O deslocamento tanto na descida como na subida é o mesmo, e nós já conhecemos os intervalos de tempo. Então, nós podemos escrever essa velocidade, considerando ela constante, do barco em relação às margens na subida, seria o ΔS, o deslocamento que ele sofreu do ponto A ao ponto B, dividido por 20. E na descida é o ΔS dividido por 10. Foi metade, né? Ele fala aqui pra gente que foi metade do tempo da primeira situação. Isso aqui tem que dar 12. Aqui nós poderíamos fazer o MMC, que dá 20. ΔS mais 2 ΔS é igual a 12. O 120 nós vamos passar multiplicando, vai ficar 3 ΔS é igual a 240. O 3 passa dividindo, vai ficar 80 metros. 80 metros é a distância entre os pontos A e B, nas margens do rio, alternativa D. Era essa a resposta que o exercício queria. Aqui, só por curiosidade, nós poderíamos também definir a velocidade da correnteza. A gente pode escolher qual que é uma das equações. De cima eu vou pegar a primeira, a velocidade do barco em relação às margens é igual a 6 menos VA. Velocidade do barco em relação às margens seria esse ΔS sobre 20. Na subida, né, vai ficar 80 sobre 20. É igual a 6 menos VA. Então, a velocidade aqui vai ficar 4. É igual a 6 menos VA. Então, a velocidade da correnteza acabou sendo até o valor que eu pus como exemplo. 2 metros por segundo. Então, a correnteza, quando o barco sobe o rio, a cada segundo o barco está querendo andar 6 metros para a direita. E a cada segundo o barco quer andar, a correnteza quer levar ele para baixo aqui, 2 metros. Então, a velocidade resultante do barco em relação às margens na primeira situação seria 4 metros por segundo. Seria a subtração dessas velocidades. E na descida, são exatamente os valores que eu coloquei como exemplo, vai dar 8 metros por segundo. A correnteza ajuda ele a se movimentar a cada segundo 2 metros.